Olá pessoal, boa noite a todo mundo. Sejam bem-vindos ao primeiro Leus de 2021. Agradecer a todo mundo que está acompanhando a nossa página do Facebook. Pedir quem puder para compartilhar esse vídeo para a gente alcançar o máximo de pessoas possíveis. Sigam também, nossa página no Instagram, só procurar lá Leus que aparece de cara, e no YouTube também. Todos os vídeos anteriores estão postados lá, temos alguns documentários também, bem bacana. Fazer só um momento jabazinho no início, dizer que estão abertas inscrições para o curso de favelas. É um curso que já tem aí mais de 10 anos. Já estamos indo para a nossa terceira versão online. Depois o Rafael fala mais um pouquinho para vocês, mas quem tiver interesse, eu vou deixar o link fixado lá no primeiro comentário desse vídeo. Então, quem quiser, só dá uma olhadinha lá. Tá bom? Obrigado a todo mundo. Rafael, vou passar a palavra para você. Você apresenta o Leandro. Tá bom? Boa sorte aí, Leandro. Gente, boa noite. Então, é um prazer estar aqui retomando as atividades do Leus mais uma vez de forma virtual. Então, eu acredito que, enfim, certamente esse semestre e provavelmente o ano todo, mas vamos ver o que vai acontecer, mas com a certeza que isso vai passar e para 2022 a gente possa retomar as atividades presenciais, porque para quem não conhece o Leus, a gente sempre tem um café, a cerveja, enfim, o que vem depois, que é o mais importante, que é onde as coisas sérias acontecem. Não é que não vai acontecer com o Leandro aqui, mas a pós-conferência é tão importante quanto. Mas enfim, é um prazer estar aqui. Então, só para identificar quem está escutando pela primeira vez, né? Bom, primeiro tem um relógio aqui de casa, que de vez em quando vocês vão escutar, mas a gente se reúne uma vez por mês, normalmente o Leus, com professores convidados, enfim, ou que estão circulando no Brasil, virtualmente ou presencialmente. E nesse caso, enfim, a gente vai começar com o Leandro Bemerqui, depois eu vou apresentá-lo com mais calma. Mas para o mês de abril a gente já tem também, eu já deixo mais ou menos aí alinhado para quem estiver nos escutando, dia 26 de abril a gente vai ter uma mesa de discussão sobre o Museu de Siloé e o Museu da Maré. Então vem a Cláudia Rose da Maré e o Davi, que é o fundador do Museu de Siloé, lá na cidade de Cali, na Colômbia, que é um museu, enfim, com proposta parecida, mas com projetos um pouco distintos, mas a gente vai colocar esses projetos para dialogar, para conversarem. Em maio a gente já não tem fechado quem a gente vai chamar, mas no dia 21 de junho a gente vai chamar o pesquisador Tomás Jacques Cortado, e que trabalha sobre a Zona Oeste, mais especificamente sobre os loteamentos da Zona Oeste, e ele vem discutindo, enfim, algo que a gente tem um esforço também no Leus, de abrir um pouco essa discussão da cidade para subúrbio, baixada, enfim, uma discussão também sobre a Zona Oeste, e ele, penso eu, um dos poucos pesquisadores hoje que tem um enfoque mais específico na discussão sobre a questão da Zona Oeste da cidade, e me parece também interessante. Enfim, para o segundo semestre a gente ainda vai pensar, organizar isso com calma. Então, se a gente tiver mais novidades aí nos canais, Instagram, enfim, Facebook, a gente vai passando essas informações todas aí. Como vocês estão vendo, a gente mudou um pouco a lógica, né? Então a gente tem alguns membros aí, alguns alunos, membros do Leus que vão participar com a gente junto com a conversa, e, enfim, que vão também alimentar as discussões depois da fala do Leandro, mas sabendo que quem quiser, quem não estiver aqui com a gente, estiver acompanhando via Facebook, pode mandar lá as perguntas, que o Daniel vai estar lá super atento. O que diz o nosso Lombardi, não estou brincando, né? Mas lá no grupo do curso de extensão a gente brincava assim, mas o Daniel vai estar sempre atento nas questões, juntando as perguntas para passar para o Leandro. Enfim, então vamos o que interessa, né, Leandro? Porque a gente já atrasou um pouquinho. O Leandro, apesar de ser argentino, já mora nos Estados Unidos, então já está achando estranho esses atrasos todos, não estou brincando. Mas, bom, o Leandro é um grande parceiro, um grande colega, Leandro Bemerqui. Ele é doutor em História pela Universidade de Maryland, e ele é professor de História também da Purchase College, na Universidade do Estado de Nova York, né? Então, já há algum tempo que a gente vem trabalhando junto. Ele trabalha na história transnacional, enfim, de políticas habitacionais, sobretudo no enfoque Brasil-Argentina, né? Não tanto Brasil, mas Rio de Janeiro e Buenos Aires. Ele provavelmente vai abordar um pouco essas questões. E mais especificamente no dia de hoje, a gente convidou o Leandro para falar sobre cidade e habitação na América Latina e uma perspectiva transnacional
abordando mais especificamente as décadas de 1950 a 1970. Então, é um grande prazer estar aqui, é um grande amigo, então, com uma produção riquíssima sobre essa questão. Então, passa a bola para você, Leandro. A gente vai se apagar aqui todos, mas a gente está junto aqui, pode ficar tranquilo. Então, prazer de estar você aqui com a gente. A bola é sua, tá? Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a todos que estão presentes aí no Zoom e pelo Facebook. Obrigado também ao Laboratório de Estudos Urbanos e Sociais do Departamento de Serviço Social da PUC-RJ, instituição que eu quero muito. Também muito obrigado à CAPES por facilitar meu trabalho no Brasil. E é uma grande honra para mim, um prazer estar aqui e poder apresentar algumas questões da minha pesquisa com vocês. Aí, como o Rafael falou, sou argentino, trabalho nos Estados Unidos, então acho que a fala vai ser, não sei em qual língua, mas vamos tentar fazer o melhor possível. Então, muito obrigado. O que vou apresentar hoje são algumas questões sobre a habitação na América Latina a partir da pesquisa que venho fazendo há já muitos anos e que começou como um trabalho sobre a história das remoções de favelas no Rio de Janeiro e a construção de habitação popular de baixo custo durante o governo Lacerda, né, na primeira metade da década dos anos 60, e também a construção de habitação social em Buenos Aires na mesma década. Quero compartilhar algumas imagens com você. Vocês sabem que eu sou um pouco atrapalhado, então vou agradecer a paciência. Ok. Então, queria mostrar aqui. Aí comecei meu trabalho quando eu vim aqui já há muitos anos para começar com a Vila Kennedy, né? Eu fiquei super interessado com essa coisa de um bairro feito nos anos 60, do nome Kennedy, né? Que tinha a Estátua da Liberdade na praça do bairro. E aí eu também sou portenho, sou de Buenos Aires, estava super interessado com outro complexo habitacional que foi feito ao final dos anos 60, que é a Villa Lugano 1 e 2. Aí, espera aqui que vou... Aí, os dois projetos aí em Buenos Aires e no Rio de Janeiro são bem diferentes entre si e foram realizados como parte do programa da Aliança para o Progresso, né? Que foi o programa que o presidente John Kennedy começou em 1961, depois da Revolução Cubana. Então, os dois projetos, bem diferentes entre si, fizeram parte do programa da Aliança para o Progresso, fizeram parte dos circuitos de financiamento, ajuda técnica e a propagação da ideologia sobre a modernização e o desenvolvimento da América Latina na área urbana e de habitação. A compreensão dessa história, o que eu quero falar hoje, é que pode também ser abordada desde uma perspectiva transnacional, né? Comparativamente são projetos bem diferentes, mas tem um contexto que é comum, né? De ideias, de representações, de circulação de figuras, de circulação de mecanismos financeiros, de consultores internacionais, de publicações, né? Então, ser abordada esses casos de uma perspectiva transnacional que consiga analisar a questão local e particular, mas dentro de questões mais abrangentes que coloquem a esses lugares como pontos de encontro ou zonas de contato, né? Aí, então, essas áreas como pontos de encontro de figuras, de capitais, de especialistas, num contexto bem particular, que é o contexto da Guerra Fria também. Então, o que eu quero fazer hoje, então, é estabelecer alguns momentos e processos históricos que têm a ver com essa perspectiva mais latino-americana, que não diminuem a importância da história local e história nacional, mas colocam tudo isso em uma dinâmica mais abrangente.
Mas não vou conseguir nem vou tentar cobrir a totalidade da história da cidade e da moradia na América Latina nesses anos, porque já tem muitos colegas queridos, muitos pesquisadores que estão trabalhando nisso aqui no Brasil, na Argentina, na América Latina, Europa, nos Estados Unidos, e fazem bem melhor do que eu. Então, para começar, eu queria compartilhar com vocês um documento de uma associação de moradores do Morro do Pasmado. Durante o processo de remoção dos moradores da favela no ano 63. Espera aí, vou tentar compartilhar aqui. Opa. Espera aí, essa foto eu adoro, né? A foto do bairro Kennedy, aí o cartaz Aliança para o Progresso, governo Carlos Lacerda, Fundação Leão 13, construção de núcleos de casa populares, bairro Vila Kennedy. Muito interessante. Então, vou começar com esse documento. Lutemos pela casa própria, moradores do Pasmado. Estamos aqui há vários anos e ninguém cuidou de nós. Agora o governador Lacerda nos dá a nossa grande oportunidade, a nossa casa. A casa que ficará para os nossos filhos. A favela do Pasmado vai ser removida com todo cuidado, com todo respeito e com todo critério. Não haverá ninguém posto para fora, da noite para o dia. Estudantes, comunistas, pelegos, desordeiros, maconheiros e gatunos estão agitando o morro. Não dê atenção a essa gente. O governo está construindo 10.000 casas para favelados. Quem antes dele fez isso? Ninguém ficará na rua. Até os gatunos, os maconheiros, os marginais e os comunistas terão para onde ir, a cadeia. Esses desordeiros, maconheiros, comunistas que estão intrigando o governador como os moradores do Pasmado. Esses nunca fizeram nada, só sabem pedir voto em época da eleição. Procure a autoridade certa, fale com os representantes do governo. Todos terão casa. Não acreditem em gente contratada com dinheiro russo e que recebe ordens de Fidel Castro. Vamos lutar para fazer dos moradores do Pasmado trabalhadores proprietários de casa própria. Os comunistas são contra a casa própria. Por isso, estão mentindo para vocês. Comissão de Melhoramento para os moradores do Morro do Pasmado. Eu adoro essa fonte, esse documento, porque eu acho que tem uma riqueza muito significativa para pensar esse período, né? Então, tem muitos elementos que eu acho importantes. Certamente, eu não poderia dizer se essa associação, essa comissão de melhoramento, se existia verdadeiramente ou não, ou quais eram as conexões com o governo, mas o contexto desse documento é a política chamada de renovação urbana, feita pelo primeiro governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda, né? A Brasília já é a capital, a Guanabara virou Rio de Janeiro, virou cidade-estado, os cariocas votam pela primeira vez pelo governador, e entre os projetos que tinha o governador Carlos Lacerda, incluía remoções de muitas favelas, principalmente da Zona Sul, incluindo o Morro do Pasmado, aí na Baía de Botafogo, e muitas outras em Botafogo, mais pequenas, né? Em Botafogo e Humaitá, e também a favela do Esqueleto, do lado do Maracanã, onde hoje está o prédio da UFRJ, né? Aquelas famílias que a Fundação Leão 13, que desde o ano 1960 era um organismo estadual, aquelas famílias que a Fundação considerava em condições de fazer pagamentos mensais, foram levados para os novos bairros que o governo Lacerda construía, especialmente na Zona Oeste, a Vila Aliança e a Vila Kennedy, a Vila Esperança no Vigário Geral e as primeiras glebas da Cidade de Deus. Esse programa habitacional foi parte de um acordo com a agência norte-americana USAID, que forneceu parte dos capitais e ajuda técnica dentro do contexto da Guerra Fria. Então, eu acho isso
muito interessante, né? Como tem complexos habitacionais, bairros formados na América Latina, bairros Kennedy e outra série de complexos habitacionais que foram parte de um programa da Aliança para o Progresso entre Estados Unidos e América Latina. E o contexto da Guerra Fria está claramente presente no documento, né, que li e que depois vou comentar. Aí vou compartilhar algumas outras imagens para você, para pensar a Vila Kennedy e a Vila Aliança dentro desse contexto. Aqui vemos o governador Carlos Lacerda bebendo um copo de não sei o quê, água provavelmente, com o embaixador americano Lincoln Gordon assinando o acordo do trigo, né, para a construção das vilas. Agora vou voltar com esse cara aí, Teodoro Moscoso. Então, aqui Lacerda aproveitava o contexto da Aliança para o Progresso, que era um projeto hegemônico, né, hemisférico dos Estados Unidos para a América Latina depois da Revolução Cubana. Claro que a ajuda norte-americana já estava presente com a assinatura do ponto 4 do presidente Truman depois do final da Segunda Guerra, né? Mas a Aliança para o Progresso forneceu capitais, técnicos e um saber especializado nas áreas de reforma social e militar na América Latina também. Não só projetos que vieram a reforma educativa, investimento em infraestrutura, mas também muitos desses investimentos vinham com condições e, em muitos casos, eram questões diplomáticas de Guerra Fria, né? Lacerda, nesse momento, já começava a pensar a administração da Guanabara como uma plataforma para a sua candidatura presidencial depois do Jango, né? Então, uma administração de corte tecnocrática daria a ele muita popularidade dentro do partido dele, da UDN, mas também ao nível nacional. Então, ele queria aproveitar o apoio dos Estados Unidos para seus planos políticos. E toda a reforma que ele fez no Rio de Janeiro, que também estava celebrando os 400 anos da fundação, mas obras muito importantes de infraestrutura, né, iam facilitar esse projeto político. E os Estados Unidos estavam dispostos a lhe ajudar, né? Era um dos candidatos que os Estados Unidos, nas fontes, claramente se vê que era, para os olhos dos Estados Unidos, como um amigo que ia frenar o avanço do comunismo no Brasil. Claro que era no momento que o Jango era presidente e os Estados Unidos já percebiam ele como um comunista. Então vou aqui compartilhar com vocês mais algumas fotos. O diretor da Aliança para o Progresso foi o Teodoro Moscoso, né? Nos primeiros 2 anos. Teodoro Moscoso era um porto-riquenho, e aqui já estamos incorporando Porto Rico na história dessa transnacional da América Latina. Moscoso foi quem no Porto Rico esteve a cargo do Banco do Fomento e um planejamento para o desenvolvimento industrial do Porto Rico baseado em subvenções, investimentos livres de impostos para a industrialização e também a urbanização da cidade de Ponce no momento de muita migração do campo às cidades em Porto Rico, né? E aí o Kennedy colocou ele como a figura da Aliança para o Progresso. Aí ele dizia, né? Eu acho essa frase bem interessante. A gente deve convencer a essas pessoas que através da aliança eles podem realmente alcançar progresso e felicidade. Devemos lhes evangelizar. Devem recordar que esse trabalho não é só a administração de bilhões de dólares. É um trabalho de evangelização. Eu acho isso super interessante, né? Na minha pesquisa, porque aí a gente pode estudar a Aliança para o Progresso e a diplomacia, e dentro daí a questão urbana e a questão da moradia, mas também pensar nisso, né? Que não é somente
administração de bilhões de dólares, um projeto cultural, um projeto de transformação da América Latina, ao menos desde os Estados Unidos. Aqui tem o Moscoso caminhando junto a Carlos Lacerda, visitando a construção da Vila Aliança, né? Então, o que estou começando a fazer é colocar a Vila Aliança e a Vila Kennedy, bairros na zona oeste do Rio de Janeiro, já como parte de um programa que é muito mais abrangente do que o limite da cidade do Rio de Janeiro e faz parte de circuitos transnacionais e de política de Guerra Fria, né? Então, a construção das vilas, isso quero dizer, também formava parte desse projeto hegemônico mais abrangente. A habitação, mais particularmente a propriedade privada, vou falar da propriedade privada muitas vezes, para as classes médias e para os residentes das favelas, era parte de uma concepção de modernização social e cultural para criar uma nova cidadania, que seja parecida, que seja formada com uma classe média tradicional, de rosto de gênero tradicional, branca, como fundamento da democracia e da paz social e como barreira contra o comunismo e o populismo, né? Isso estava presente no documento que eu lia. Esse, então, é um primeiro ponto para pensar a habitação na América Latina em chave transnacional, como parte das políticas, imaginários e representações próprias da Guerra Fria, que incluíam a formação de estados desenvolvimentistas e tecnocráticos, que exigia a modernização de agências administrativas estaduais e federais, fortalecimento de mercados de capitais, incluindo a consolidação do crédito hipotecário e sociedades de poupança e empréstimos, entre outras coisas, né? Claro que na América Latina, já desde a década dos 30, arquitetos e planejadores, entre outros, já debatiam no Chile, na Argentina, no Brasil, na Cuba, na Colômbia, Venezuela, no México, como transformar a cidade e definir uma política de habitação, entendendo a cidade e a habitação uma em função da outra, né? Foram décadas de políticas fundiárias, debates e discussão sobre políticas fundiárias, estabelecimento dos mecanismos financeiros que possibilitaram acesso à moradia, estabelecimento de um sistema legislativo sobre a propriedade imobiliária, modificação da estrutura administrativa, procurando coordenar ações e desenvolvendo oficinas de projeto capazes de estabelecer ou criar planos regionais e até planos nacionais, planos reguladores de urbanismo, pesquisa sobre processos construtivos, produção e estandarização de dados, informação sobre materiais de construção, enfim, estabelecendo todo um circuito e umas bases para discutir e organizar a questão da moradia, né? Nos anos 60, isso vai cristalizar, não nos anos 60, já nos anos 50, com muitas instituições a nível transnacional, a Sociedade Interamericana de Planificação em Porto Rico, a própria Organização dos Estados Americanos, a criação do Centro Interamericano de Habitação, ligado à OEA em Bogotá, em Colômbia, muitas outras instituições que já estão trabalhando no nível pan-americano, latino-americano, onde referentes e especialistas de distintos países estão circulando, se encontrando e definindo uma agenda comum de trabalho, né? Não necessariamente a mesma agenda, mas questões que têm a ver com a modernização da questão da moradia. Nos anos 60, a ênfase na casa própria, então a propriedade privada, como resposta ao déficit habitacional e como agente de transformação da população, é significativa nas políticas de habitação. Como é que as formas de produção de moradia e moradia de baixo custo, a solução que propõe é a propriedade privada, né?
o usuário como proprietário. Aí poderia ser outra questão, outra solução, mas foi assim como foi. No documento que acabei de ler, aparece isso claramente, né? O governo Lacerda disponibilizando propriedade privada para os trabalhadores proprietários da casa própria, né? Esse lugar que tem a propriedade privada. Então, em primeiro lugar, assistimos a um momento de formação de estados que procuram um modelo de desenvolvimento e modernização que resolve o problema urbano e o problema da cidade como um problema de habitação, que define a questão da cidade e moradia como juntos, como parte de um problema urbano que tem a ver com um processo de adensamento pela chegada de imigrantes rurais e do interior, isso já sabemos, e como dar solução a um problema já que está sendo visto, percebido como estrutural, né? Que tem que ver com desequilíbrios macroeconômicos e sociais. Claro que as políticas fiduciárias do mercado de habitação não atingem o setor de habitação de baixa renda. Então, na cidade, nem emprego industrial atinge a todos aqueles procurando um emprego no setor formal. Então, a proliferação da população pobre e o crescimento das favelas, junto com o temor social, sanitário, o discurso moralizante sobre as populações obreiras e pobres, começa a produzir um saber de especialistas que tentam compreender os fenômenos sociais e econômicos que os explicam. Então, a favela no Brasil, as favelas, as misérias, os assentamentos, as ocupações, começam a ser objeto do pensamento de urbanistas, dos cientistas sociais, economistas, consultores, trabalhadores sociais, né, na América Latina, como já foi trabalhado pelo Adrián Gorelick na Argentina, com a ideia da produção da cidade latino-americana, né, como um tropo do pensamento e da ação dos especialistas e das políticas públicas. E também do mesmo jeito que a Alicia Valadares falou sobre a invenção da favela, né? Não que a favela não existia, mas como a favela começa a ser objeto de estudo e de políticas. Então, esse vai ser um dos problemas centrais da questão da cidade na América Latina nesses anos. Aí, esse assunto da circulação, de pensamento, de figuras, de sociólogos, de planificadores, de consultores econômicos, arquitetos, trabalhadores sociais, circulando pela América Latina, definindo essa questão de modo transnacional, no encontro, na circulação, no debate. Está sendo trabalhado muito por muitas pesquisas bem interessantes nos últimos 15 anos. Eu acho que há uma grande produção acadêmica sobre esses circuitos. Por exemplo, tem trabalho recente da Michele De Angelo sobre o Padre Lebré e a formação da SECMAQUIS, né, em São Paulo, e também o escritório da SECMAQUIS no Rio de Janeiro. E bem interessante, né, para pensar a questão da formação de quadros técnicos, que o Padre Lebré chamava de agentes de desenvolvimento, né, e como isso vem, que não é somente um fluxo, uma circulação de norte a sul dos Estados Unidos para a América Latina, ou da América Latina para o norte, mas também da Europa, né, chegando para a América Latina. Então, e a força do reformismo católico francês, é interessante para pensar esses circuitos, né? Também a produção recente, por exemplo, quando foi o aniversário da publicação do trabalho da SACMAQUIS, dirigido por o José Arthur Rios, os aspectos humanos da favela carioca, também de lugar uma coletânea bem importante. Tem um trabalho recente sobre a figura do antropólogo norte-americano Anthony Leeds, que foi tão importante para a formação de redes de cientistas sociais trabalhando nas favelas cariocas, né? Que até o Leeds foi muito mais influente no Brasil, que
que nos Estados Unidos. Tem um trabalho muito bom também, recentemente analisado pela Raquel Viana. Tem um trabalho sobre os corpos da paz dos Estados Unidos nas favelas, o livro da querida Cecília Azevedo. Tem muito material ali circulando, né? Um livro recente publicado nos Estados Unidos da Amy Hoffner, que é um trabalho maravilhoso sobre a formação do Estado desenvolvimentista na Colômbia. Tem muitos trabalhos que estão sintetizando esta questão. Recentemente li um trabalho do Guillermo Jajamowicz, da Argentina, com Gabriel Silvestre e a Camila Saraiva, que estão trabalhando essas questões já faz muito tempo. Rafael Soares Gonçalves, Alexis Cortés no Chile, a Anaí Valente, a Nilce Arabeca em São Paulo. Enfim, muita gente, não quero esquecer, estou esquecendo muito provavelmente e peço desculpas, é uma questão de ser desmemoriado. Tem também um livro recente nos Estados Unidos da Andra Chastain e o Timothy Lorick, que é especialmente sobre a circulação de especialistas na América Latina, e aí tem um artigo sobre a habitação do querido Mark Healy, que é sobre o Centro Interamericano de Habitação da OEA, né, do CIMBA. Então, o que eu queria dizer com isso é que já há muita pesquisa, comentei aqui alguns, depois vou comentar alguns outros, que estão trabalhando essa circulação, esse encontro, essa definição e o jeito em que foi feito na circulação de especialistas na América Latina, que vão definir a produção de moradia, a produção de cidade. Então, voltando ao assunto da propriedade privada, no documento, queria ressaltar como a habitação, nesse momento, passa a ser entendida nessas décadas como um problema de desequilíbrio macroeconômico e de política macroeconômica, né? Alterando a lógica da habitação como problema de política social, que tinha estado mais presente, por exemplo, no discurso do peronismo na Argentina, né? Que na Constituição de 1949 colocava a habitação como um direito social. Mas com a caída dos governos de corte mais populista, a questão da habitação passa a ser entendida por economistas, por muitos urbanistas, como um problema de um desarreglo na economia e como um problema que tem a ver com criar a situação que permitisse produzir o estoque que estava em déficit, né? Então, aí começa a ser percebido como um problema de fornecimento de capitais para canalizar a poupança, o capital doméstico, para produzir a habitação necessária frente a esse déficit de estoque habitacional, especialmente com o foco na habitação para as classes médias e média-baixa, né? Era muito difícil o acesso ao mercado hipotecário em prazos mais longos e com baixa taxa de interesse. Então, a questão da habitação passa a ser formulada desse jeito. No programa de habitação do governador Lacerda, a ideia era que tinha o governador Lacerda, né, e a administração Lacerda, era que muitos moradores de favelas, eles estavam em condições de dispor parte da renda familiar para pago da moradia em prazos longos e uma baixa taxa de interesse, né? Então, de fato, o Lacerda fala isso, né? E o vice-governador Rafael Almeida de Magalhães fala a mesma coisa, né? Os moradores de favela, muitos deles têm capacidade para comprar a casa própria, se fosse dado uma habitação de baixo custo em prazos. Então, está essa ideia de que pode ser um consumidor, que pode ser proprietário, se as condições foram dadas e se fosse um indivíduo responsável com capacidade de poupar. Então,
a questão de produzir as condições para formar o capital hipotecário também tem a ver com também debates sobre os modos de produção, de construção, a questão da produção massiva e seriada de habitação de baixo custo, em áreas afastadas da cidade, onde o preço do solo, da terra, permitiria trabalhos, diminuir os custos de urbanização e atingir um número máximo de habitações com os préstamos conseguidos de organizações internacionais como a USAID. Então, mais que um problema político e social, a questão da habitação para as classes médias baixas em capacidade de pagar era uma questão, era entendido, de administração de recursos escassos para alcançar a propriedade privada, né? Então, essa ideia de que os recursos são escassos, que há que administrar a escassez e que nesse contexto tem que facilitar os préstamos e diminuir os custos de construção e prover uma habitação básica. Aliás, isso permitiria liberar áreas ocupadas por as favelas, também claramente desejadas ansiosamente para o setor imobiliário especulativo, né? Como foi o caso do governador Lacerda e a Zona Sul. No caso do Morro do Pasmado, por exemplo, o Lacerda já tinha conversações com a cadeia hoteleira Hilton para fazer um motel no Morro, né? Uma localização belíssima, uma orientação na Baía de Guanabara, né? E já estavam as conversas muito avançadas para fazer um motel Hilton. Temos que ter presente também que o projeto de modernização e renovação urbana procurava incorporar infraestrutura na cidade, como a construção dos túneis, dos elevados, as obras do Aterro do Flamengo, a construção da Universidade do Estado da Guanabara, né? O UFRJ, que ironicamente se chama de Negrão de Lima, aí nos terrenos onde se localizava a favela do Esqueleto. Enfim, o Lacerda tem todo um programa de renovação urbana, né, de melhoramento da cidade, que também é uma política de desplaçamento e segregação social dos moradores de favelas para áreas afastadas da cidade. Voltando à questão da habitação como problema assim, macroeconômico, fazia parte também dos circuitos, essa ideia fazia também parte dos circuitos transnacionais de capitais e empresários norte-americanos que procuravam investir nos anos 60 na área de financiamento e construção na América Latina. Então, tem muitos empresários norte-americanos que já construíam nos Estados Unidos tentando investir, né, e conseguir que a Aliança para o Progresso conseguira garantias para o investimento num contexto muito inestável, né? Aí também a gente pode falar depois com as perguntas, até o sindicalismo norte-americano investiu em moradias em cooperativas de habitação na América Latina, né? Aí o sindicalismo norte-americano também um claro ator na Guerra Fria, também fazendo investimento em habitação popular na América Latina. Entre esses empresários está o caso da família Rockefeller, né? De família Rockefeller, que já tinha ampla presença e influência na América Latina, que se envolveram na questão da habitação. Há um trabalho maravilhoso da Michele Dias, uma tese de mestrado na Unifesp, dirigida por querido Fernando Achik. Ela trabalhou esses vínculos entre os Rockefellers e a empresa do Rockefeller e Becassa em São Paulo, né? Então, temos trabalhos feitos pelos colegas queridos no Brasil, trabalhando essas questões, né? Aí um parênteses, toda essa documentação está nos Estados Unidos, né? Os arquivos Rockefeller, os arquivos da USAID, a possibilidade de trabalhar nos Estados Unidos e fazer pesquisa muitas vezes permitem encontrar material que aqui é mais difícil de encontrar, né? Todos os materiais da Coab, que eu nunca achei no Brasil, encontrei nos arquivos
dos Estados Unidos, né? Porque o site tinha um escritório aqui e eles tinham cópia de tudo. Então, a possibilidade de trabalhar nos Estados Unidos tem também esse privilégio, né? Então, o Rodman Rockefeller é o filho do Nelson Rockefeller e ele era o presidente da IBCasa, que era a filial, a empresa subsidiária da corporação da família Rockefeller, que se chamava International Basic Economic Corporation, que tinha muito investimento na América Latina, no mundo do desenvolvimento, no terceiro mundo, nesses anos. No Brasil tinha muito investimento na produção agrícola, café, produção avícola, sei lá. Então, nos anos 60, e dentro das possibilidades abertas ao capital privado para o investimento em América Latina, que era de alto risco, né, por causa da instabilidade política, da hostilidade ao capital norte-americano, alta inflação, mas tem muitas iniciativas desse empresariado americano em investir na América Latina. Aí eu vou compartilhar com vocês esse artigo de outubro de 1962. Aqui. Para que vocês possam, para um pouco trazer uma fonte que avalia essa ideia, né, de como os empresários norte-americanos, muitos sectores mais conservadores na América Latina, achavam que a questão do déficit de habitação na América Latina podia ser resolvido pelo financiamento, né? O artigo do New York Times, de outubro de 1962, diz na América Latina 18 milhões de famílias vivendo agora nas favelas, urban slums, que poderiam comprar uma casa decente. O problema, explica o Rodman Rockefeller, é que na maioria das cidades da América Latina há uma falta de poupança individual, o que significa que simplesmente não há mercado hipotecário disponível para a classe média e a classe média baixa, né? Então, aí esses são alguns dessa ideia de que se tem 18 milhões de famílias morando em favelas, se elas pouparam, se foram criados o Estado, os mecanismos para o financiamento da habitação, o problema da favela poderia ser resolvido e ser resolvido pela iniciativa individual, responsabilidade e a propriedade privada, né? Tem que construir, tem que conseguir os mecanismos para a construção. Tá, espera aí que vou continuar aqui. Então, como eu falei, esse era o pensamento do mesmo que usava o Lacerda, o Rafael da Almeida Magalhães, o vice-governador de Guanabara, pensava a mesma coisa que o Rodman Rockefeller, né? Nos documentos da Coab, nos documentos para a imprensa, é o mesmo tipo de pensamento. Aí, entre parênteses, também, de acordo com o depoimento do José Arthur Rios, quem era, nesse momento, até o ano 62, o secretário de Serviços Sociais do Lacerda, ele fala que foi as pressões do setor imobiliário e especulativo ligados a Rafael de Almeida Magalhães que facilitou a saída do Rios do governo, né? Que foi quase ao mesmo tempo que Lacerda assinava o contrato com o SAID para a construção das vilas, né? Então, aí o Rios está dizendo que o governo aproveitou esse dinheiro que chegou da USAID para remover as favelas e, com a saída dele, chega a reemplaçante, que era a Sandra Cavalcante, né? E aí é quando começa, no ano 62, a política mais autoritária de remoções, que para mim, para pensar a era das remoções, claro que o primeiro que chega na cabeça é a scisão, a política da ditadura, né? Mas são políticas que já estavam presentes
desde o ano 62. De fato, esse projeto do Lacerda vai criar instituições que depois vão ser replicadas na federação inteira, né? A Coab, que é uma criação que é exigida pela USAID para administrar a construção, a planificação e construção da Vila Aliança, Vila Kennedy, Vila Esperança, Cidade de Deus, é uma instituição que depois vai ser replicada. A Sandra Cavalcante vai ser a primeira diretora do Banco Hipotecário Nacional, né? O BNH, Banco Nacional Hipotecário de Habitação, no ano 64. Então, esse projeto piloto do Lacerda é um projeto que tem muita importância depois ao nível nacional. Então, e a criação também do Banco Nacional de Habitação fala também essa importância dada à questão da formação do mercado de crédito e o mercado hipotecário, né? Que canalizar a poupança dos indivíduos num contexto de recursos escassos que têm que ser utilizados para a infraestrutura, para o desenvolvimento do Nordeste, para o fortalecimento econômico do Brasil. Então, a poupança individual ia alimentar os recursos para a área da construção e da moradia. Estou repetindo muito, já sei. Enfim, o ênfase na poupança individual também tem a ver com essa ideia de transformar a população de baixa renda, a população pobre, os residentes de favela, em sujeitos economicamente racionais, responsáveis e consumidores, né? Então, esse imaginário de classe média ligada à casa própria. Tá. Então, agora vou mostrar outro artigo do New York Times, que vamos ver novamente a questão da habitação desde o ponto de vista do empresariado norte-americano. E aqui o que vamos ver é, rapidamente, a questão da habitação também desde o ponto de vista do financiamento, né? E aqui um artigo já está dizendo os avanços que países como o Chile, Peru, Equador, Venezuela, a República Dominicana, El Salvador, Panamá, até Uruguai, Peru e Argentina estavam fazendo em estabelecer as sociedades de poupança e empréstimos e o desenvolvimento de bancos hipotecários, de bancos nacionais de habitação. Aí, como questão para facilitar o acesso a dinheiro também que ia estimular a construção. Mas eu quero aí que você olhem as fotos, né? E aí tem uma foto de uma favela em Bogotá. Aí fala membros de uma família colombiana fora da favela. O ingresso familiar é $1 ao dia. E aqui, contraste, né? Aí, 2 membros de uma família trabalhando em programa de autoconstrução da Aliança para o Progresso. Autoconstrução. Então, quero aí me referir uns minutinhos à questão da autoconstrução, que é muito importante para pensar a questão da moradia popular dentro desse contexto transnacional da Aliança para o Progresso. Então, se por um lado a ideia é fortalecer ou organizar o sistema de empréstimos e a poupança, que desde os Estados Unidos iam tentar organizar os bancos nacionais de habitação, seguindo o modelo da Federal Housing Authority dos Estados Unidos, criada no ano 37, também os Estados Unidos vai tentar fomentar a modernização dos aparelhos estatais, né? E dos mercados de capitais. Mas também a questão era o foco no financiamento e o barateamento dos custos de construção. E aqui a ideia da autoconstrução é muito importante.
Aqui vou utilizar alguns, aliás, do meu trabalho, alguns trabalhos super importantes feitos recentemente nos Estados Unidos, como o trabalho da Nancy Quack, que ela trabalhou com os Estados Unidos, como se foram organizando o modelo americano de propriedade privada e como foi exportado ao mundo, incluído o Sudoeste Asiático, América Latina, e também um trabalho da Amy Hoffner, que eu já falei antes, e também o trabalho do Richard Harris, um historiador canadense que trabalha a questão da autoconstrução, ou self-help, aided self-help, que é o termo, a palavra em inglês, né? Então, aí vocês viram as fotos de Bogotá. E nesses anos, como bem trabalhou a Amy Hoffner, e tem outros historiadores trabalhando nisso, se construía o bairro Kennedy, na Bogotá. Mais um bairro Kennedy, né, nas cidades latino-americanas. Mas o bairro Kennedy foi o mais grande complexo levantado até esse momento numa cidade latino-americana. A ideia central do programa era a autoconstrução. O governo, através de uma agência mista, né, e isso é bem interessante, agências mistas, privadas e públicas, essa agência na Colômbia fazia as obras de urbanização e providenciava os planos da casa e os materiais de construção. Mas o trabalho era feito pelos moradores, pelos trabalhadores, né? Então, desse jeito, o custo da construção era trasladado, o custo da mão de obra, aos próprios futuros proprietários. Então, desse modo, a autoconstrução aparecia assim como uma das soluções para a construção massiva de um programa de habitação, no qual o Estado desenvolvimentista colombiano, junto com planificadores, economistas, arquitetos, consultores internacionais, estabeleciam a ideia de que a solução do problema habitacional, nesse contexto de escassez de recursos, só podia ser construída trasladando o custo aos trabalhadores. Deixa eu mostrar essas fotos aí, que tem a ver também com essa questão transnacional, né? Aqui tem o presidente Kennedy inaugurando o bairro Kennedy. Não se chamava bairro Kennedy nesse momento, né? Nem a Vila Kennedy se chamava Vila Kennedy, mas quando o presidente foi assassinado, aí o nome mudou. Tá. Agora, no caso da Vila Aliança, da Vila Kennedy, da Vila Esperança e dos inícios da Cidade de Deus, o governo do estado da Guanabara, que começou negociando primeiro com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, mas o BID acabou optando pelo financiamento para a expansão da adutora Guandu, mas depois foi o SAID, né, que aceitou apoiar esse programa, que demandou a criação de uma sociedade mista também, com fundos públicos e privados, mas que deveria ser organizada como um critério eficiente e tecnocrático, que levou à criação da Coab, né, a Companhia de Habitação Popular. Aí, quando no começo foi a Fundação Leão XIII que começou com os projetos. Mas foi a Coab, né, que encarou a compra das terras em áreas econômicas, na Zona Oeste, no Bangu, fez os trabalhos de construção e urbanização das unidades de habitação. Não era autoconstrução nesse sentido, mas se a ideia era entregar uma casa com um mínimo básico, né, que deveria ser acabada e decorada pelo os moradores. Claro que a ideia do Lacerda, nesse momento, era criar um polo industrial aí em Campo Grande, Santa Cruz, e com a população removida do centro da cidade, da Zona Sul, ia criar uma reserva de mão de obra de população operária na área. O que é muito interessante, que isso eu achei nos documentos no CPDOC, dos papéis do Clemente Mariani, o modelo que o Lacerda tinha
para desenvolver essa área industrial. Era um programa muito similar ao feito pelo Moscoso em Porto Rico, né? Então, novamente, aí, Rio de Janeiro conectado com Latinoamérica. Nos planos da Coab, a instituição, a Coab, estabelecia até como deveriam ser adiados mais quartos no futuro, né? Então, agora vou mostrar os planos, né, para vocês. Mas é super interessante essa ideia de que a Coab já está nos planos que são entregados aos futuros proprietários, está normatizando, estabelecendo a prática popular dos puxados, né? Está organizando o puxadinho e está enquadrando as futuras obras de autoconstrução. Bom, queria mostrar assim rapidamente, eu sei que falo muito, o professor Rafael diz para mim que eu disponho de 5 horas, então vou utilizar cada minuto dessas 5 horas. E como ele não pode responder, tá, vou mostrar aqui umas fotos então da Vila Aliança. Vila Kennedy, os planos, né? Vila Esperança, estou passando muito rápido, já sei, Cidade de Deus. Aqui os planos, como foram modificando, né? As ruas, a Rua Corredor, aí na Cidade de Deus tentaram colocar a quadra padrão para modificar um pouco essa coisa tão reiterativa e claustrofóbica da Vila Aliança, Vila Progresso. E aqui tem os planos da casa, né? Que tinha quarto, sala e banho. E aqui já os puxados, os quartos já planejados para o futuro, né? Que tem mais esses planos, tudo isso eu encontrei, achei nos Estados Unidos. Olha isso, né? Uma padaria, mas olha as marcas transnacionais na própria Vila Aliança. Panifício Illinois, Acordo USAID Coab. Eu acho isso super interessante e lindo. Também aqui tem na Vila Kennedy a padaria Illinois, o Panifício Illinois. Aí eu não coloquei essa vez, mas quando fui à Vila Kennedy pela primeira vez, encontrei que ainda dava para ler Panifício Illinois, né? Estava tudo já quase lavado, mas aí encontrei. Bom, enfim, esse agora é o Teatro da Vila Kennedy. Aqui tem o conselho, a casa do Conselho de Moradores da Vila Kennedy, a escola, bom, enfim, o cinema e a Cofaro, que foi uma oficina de costura que a USAID também ajudou a financiar por causa da falta de emprego na área, né? Então, com programas de desenvolvimento comunitário, o USAID e o Estado da Guanabara investiram na organização de cooperativas, né? Bom, aqui tem a Cidade de Deus, nos começos. Aí, depois, foi as enchentes, as chuvas do verão do ano 66 e 67, que tiveram que levar as vítimas, por exemplo, do Morro da Providência, e levaram para a Cidade de Deus, que ainda não tinha finalizado a construção. Aí eu achei todos os papéis da USAID autorizando o uso das casas, além que as obras não estavam ainda acabadas, né? E o que é bem interessante é aqui, a Nova Holanda na triagem. Essa área é o que hoje é a Nova Holanda no Complexo da Maré, né? Todas as famílias que foram removidas, aí a Fundação Leão XIII fazia um censo, né? E aquelas que estavam em condições de pagar iam para as vilas. E aqueles que não iam para a área de triagem, que não contava com a infraestrutura urbana e que ia ser temporal. Sabemos que não foi temporal. E o que eu acho aqui interessante é isso, como um programa de modernização, um programa desenvolvimentista, um programa para modernizar a habitação, acabou modernizando a pobreza, né? Não foi uma falta de política urbana,
foi a consequência de uma política urbana de habitação que levou à construção da Nova Holanda, né? E a produção dessa pobreza segregada e abandonada aí. Tá. A gente não conseguiu ler o chat. Continua. Rapidinho. Então, as ideias do self-help e autoajuda, autoconstrução, também estão relacionadas com os programas de desenvolvimento comunitário que circulavam pelo mundo, especialmente pelo assim chamado terceiro mundo, como produto das políticas recomendadas também por organismos como as Nações Unidas, e que até no Rio de Janeiro se remontam também ao trabalho do José Arthur Rios e a Operação Mutirão, né, nos anos 50. Aí a ideia da autoajuda já vem do Porto Rico, né, dos Estados Unidos. É uma ideia que vem do Jacob Crane, que foi um funcionário para a área internacional da uma agência de habitação muito importante, o HHFA, Housing and Home Finance Agency. O Jacob Crane era um veterano da habitação pública nos Estados Unidos. Mas ali, quando ele vai para o Porto Rico, que é a colônia, né, norte-americana, aí começa essa ideia de autoconstrução como método construtivo para a área tropical. E daí, desde o Porto Rico, essa ideia vai circular fortemente através da formação do Centro Interamericano da Habitação, né, do CIMBA. O CIMBA vai utilizar muito essa ideia da autoconstrução, especialmente para a habitação rural e depois para a habitação urbana, né? Aí a gente pode falar depois do CIMBA um pouco mais. Aí com o Rafael estamos trabalhando com a história da Josefina Albano, professora de serviço social na PUC, que circulou pela CIMBA e por outras séries de instituições onde ela foi consultora. E o que a gente está pesquisando, como as ideias do Rio vão ser levadas e depois modificadas ou não em outras séries de regiões no mundo. Aí vou fazer adiantar um pouquinho. A questão da autoconstrução também tem a ver com a discussão de como abaratar os custos de construção. Então, os debates sobre prefabricação e industrialização do setor construtivo também aparecia como um desses intentos para resolver o problema habitacional, né? Aí os Rockefellers, como eu falei, o IBEC, que é o trabalho também da Michele Dias, a IBEC desenvolveu todo um sistema construtivo para construir a habitação massiva, seriada, que fizeram no Porto Rico, em Salvador, no Chile, no Peru, tentaram fazer na Argentina, não dava certo, as casas tinham já muitas falhas. Mas é bem interessante como os Rockefeller estão investindo em prefabricação e a industrialização, não, do processo. Até os Rockefellers vão produzir a máquina que a Simba criou para fazer tijolos de lama, né? Enfim, aqui quero trazer bem rapidinho, dois exemplos dessas conexões transnacionais que têm a ver com a construção. Um desses é o caso do bairro Parque Field, em Rosário, na Argentina. Vou mostrar a foto aí rápido, Parque Field. O Parque Field em Rosário, Argentina. Olha, parece um desenvolvimento mais parecido ao subúrbio branco-americano, né? O Levittown. E aqui eu queria ressaltar aqui essa questão da industrialização, a chegada de moderníssimas máquinas para a construção e a construção massiva. Aqui tem uma maquinária para produzir tijolos massivamente no sítio, né? Então, a história do Parque Field tem a ver com essa companhia norte-americana,
peraí, que foi criada por um empresário americano que se chamava Grenville Conway, e que ele se dedicava ao transporte de petróleo entre a Argentina e os Estados Unidos, nos 60. Aí o transporte de petróleo deu para ele muitas conexões com os militares argentinos, especialmente da Marinha. E isso facilitou a esse empresário americano a diversificação do empresário na área da construção. Dentro do gabinete da FIL, dentro da empresa, tinha até um futuro ministro de Relações Exteriores da segunda ditadura militar argentina, né, que foi o ministro de Relações Exteriores durante a Guerra de Malvinas. Então, aqui tem essas conexões entre as corporações norte-americanas, grupos dentro dos militares, da indústria financeira ligados ao capital exterior e grupos tecnocráticos, que era parte do que o cientista político Guillermo Donner definiu como um Estado burocrático autoritário, né? Então, essas conexões permitiram à empresa FIL argentina acceder a subsídios estatais e fundos garantidos da Aliança para o Progresso para construir esse bairro. Agora, a FIL, essa empresa, vai estar operando também na área da construção em escala da habitação de baixo custo, com outro projeto que é muito importante nos anos 60 na Argentina, né? Que eu já falei, que era a construção de Villa Lugano 1 e 2, e como parte desse projeto, a criação de um bairro chamado Cidade General Belgrano, que é na província de Buenos Aires, muito perto da cidade, né? Não vou contar a história toda, né? Não vou contar a história da Villa Lugano 1 e 2, mas o que eu sim quero dizer, porque estava falando da empresa americana, é que a empresa que faz o segundo bairro, o bairro General Belgrano, é a FIL. E a FIL consegue fazer esse bairro porque depois do golpe militar do ano 66, do governo tecnocrático militar de Onganía, na Argentina, a companhia conseguiu acesso privilegiado aos planos de licitação do governo. Aí, de acordo com fontes que eu achei no arquivo Rockefeller, o co-diretor americano da companhia obteve dados privilegiados do arquiteto americano que nesse momento supervisava o projeto para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e essa informação ajudou a companhia a se preparar para a competência, né? A companhia nesse momento devia dinheiro ao Estado, estava subcapitalizada, e o subdiretor da companhia, Frederick Botts, aí contactou a Rodman Rockefeller, da IB Casa, para ser parceiros na construção. E numa carta ao comitê executivo da IB, que é a empresa dos Rockefeller, o Rodman dizia: essa é a oportunidade que estávamos esperando e temos vontade de agir. A IB que esperava ter um retorno neto de $1 milhão, né? E finalmente fizeram a obra na cidade de General Belgrano. Eu tenho mais 3 minutos, acho, e queria finalizar com isso aqui rapidinho. Tenho muitas outras coisas para lhe contar, muitas outras fontes super interessantes, mas rapidinho, né? Voltando a essa fonte original que eu mostrei, e aqui vou passar rápido os slides, que depois eu posso mostrar para vocês. E a ideia essa, né, de que comunista, maconheiro, pelego, gatuno, além de que pareça engraçado, não tem nada de engraçado, né? Tem a ver com esse momento que vai se cristalizar com a ditadura militar, onde no contexto da Guerra Fria e a luta com o comunismo, a maconha até é fonte de desordem, né? Então, a habitação não é uma questão somente de fornecer com os fundos, com os créditos. Converter o favelado, o pobre, em classe média é também uma questão de, como dizia a Sandra Cavalcanti, não é somente um assunto de tirar o favelado da favela, né? É tirar a favela do favelado.
E foi uma coisa que a Coab e a USAID prestou muita atenção, né? Olha aqui como eles celebram a transformação das casas na Vila Aliança e na Vila Kennedy, um espírito criador que nasce. O proprietário transforma e aumenta a sua casa. Ele a comprou, ela agora é dele. Então, esse imaginário da Guerra Fria, essas representações de uma modernidade de proprietários, né? A vila cresce, se transforma, sua paisagem muda, os habitantes constroem sua cidade. Na vila, as crianças vivem a infância, respiram a alegria, nos seus rostinhos brotam sorrisos de felicidade, né? Meu Deus. Enfim, aqui muito rapidamente, tem esse o manual do proprietário da Coab, né? E em todas essas imagens que o manual do proprietário que era dado àqueles residentes de favela que eram removidos e chegavam às vilas, eles tinham isso, né? Essas representações de uma domesticidade de classe média, branca, de roles de gênero muito tradicionais, né? Educando, disciplinando aos moradores a como é viver numa casa moderna. Como se essas mulheres não soubessem, né? Muito provavelmente, muitas dessas mulheres trabalharam em casas, ou já tiveram acesso à eletricidade, né? Mas esse imaginário, né? Conserve lá, aumente lá, embeleze lá, é sua tarefa, pois tudo que você fizer ajudará a transformar esta casa em um lar querido. A vila será bela e agradável, como a colaboração de cada um dos moradores. E aqui uma família, né? Linda. Novamente, a mãe, a filha, vai logo ao serviço social pedir a transferência do seu filho para a escola perto da vila. Conserve sua casa e arredores em ordem de limpeza. Dona de casa, mãe, procure o setor de educação familiar para se aperfeiçoar no preparo da comida e do cuidado de seus filhos, né? Como se essas mulheres deveriam se aperfeiçoar, né? Só aí não vou falar disso porque mas é a única que tem uma figura, uma criança negra, né? E no caso da Argentina também, o que seria também um manual do proprietário com, na primeira página, umas chaves, né? Propriedade privada. Essas chaves para entrar no presente, que vamos lhe entregar, são para entrar no presente. Um presente que todo ser humano precisa de ter um direito à luz, o ar, as comodidades e as facilidades da vida atual, com uma habitação digna do nosso tempo, né? E aí o contraste entre o passado de Buenos Aires colonial e o presente, né? Essa coisa de modernidade como radicalmente distinta do passado. Então, vou parar aí, porque tem outras coisas sobre a politização, né? Mas vou deixar aí. Mas vamos fechar com essa ideia de que se o intento foi despolitizar e pensar a habitação como uma questão macroeconômica, foram os próprios residentes que iam mudar isso. No caso da Argentina, na cidade de General Belgrano, os grupos de montoneros, os grupos da esquerda peronista foram ocupar essas casas quando o bairro estava ainda não finalizado, né? Eles pediram habitação, foram respondidos com tanques, né? Aí também erradicações, a última hazaña da ditadura, né? Que não é ainda a ditadura militar. Aí também tem o JIP da Comissão Municipal da Habitação e a erradicação, né? Muito interessante. E aí, com as pesquisas orais que eu fiz na Vila Kennedy, você também aprendi como os moradores se formaram a partir do trabalho pastoral da Igreja da Libertação e também resistiram e lutaram pelos direitos dos moradores. Então, vou parar aí, Rafa, porque... professor Rafael, porque acho que já falei muito, mas aí a gente poderia falar mais depois com as perguntas. Então, excelente, Leandro, obrigado. Eu acho que foi ótimo. Bom, eu tenho algumas perguntas, eu acho que tem algumas perguntas aqui também.
a gente poderia articular. O que você acha, Leandro? A gente faz uma série, 2, 3 perguntas e depois aí você responde, pode ser assim, né? Daniel, você quer formular aí, talvez, o que está no chat? Aí a gente passa aqui para Edilma e eu fecho as perguntas. Eu tenho 1 ou 2. Parabenizar primeiro o Leandro, dizer que foi ótimo. Né? E o Hércules deixou uma mensagem lá no nosso chat do Facebook, né, nosso amigo. E aí eu queria saber se você pode falar mais um pouquinho dessa cultura de estimular o puxadinho. O puxadinho que é algo tão criticado muitas vezes nas construções, dentro dessa lógica era incentivado para que acontecesse nesse processo. Então, se você puder falar mais um pouquinho sobre isso e explicar por que era importante para eles fazer esse processo. E aí eu vou chamar a Edilma, que ela também tem uma pergunta para você. Edilma, você está aí? O microfone, Edilma. Já abri. Posso falar agora já? Boa noite, Leandro. É sempre bom te ouvir, né? E aí, como historiadora, a gente fica... As imagens, os nomes, as histórias são sempre de uma riqueza muito grande. Me chamou a atenção, Leandro, o nome dos bairros, né? Cidade de Deus, Vila Aliança, Vila Esperança. E aí eu estava querendo saber de onde veio qual é a origem, né? Quem criava, quem dava, se tem uma questão religiosa, como é que eles chegaram a essas escolhas, se os moradores estavam envolvidos nisso. Eu teria também, eu fecho aí. Tem mais alguma, Daniel? Não. Dessa não, leva? Por enquanto não. Então eu fecho essa leva. Só para lembrar vocês, a Edilma e o Daniel são doutorandos lá do Departamento de Serviço Social, então só para apresentar aí também. Muito queridos. Leandro, a primeira, assim, eu fiquei curioso quando você falou do Simva, né? O Previ, o projeto Previ lá de Lima, ele é oriundo, né, porque depois ele vai ganhar também uma forte centralidade, né, em termos da ideia de urbanização, inclusive de autoconstrução, e sobretudo depois com a Pena, né, com os trabalhos do Turner, né? Então, mas que certamente ele bebeu, né, teve uma experiência empírica também do que estava rolando lá em Lima. O que veio primeiro aí, né, nessa ideia transnacional? Então, quer dizer que a discussão do Simba, o que você falou de Porto Rico, há uma troca em relação ao que acontecia com Lima, ou há um pioneirismo, primeiramente, nessa discussão da autoconstrução a partir de Porto Rico, e a própria experiência peruana bebe disso também, ou há uma troca, enfim, um pouco nessa dimensão. E uma outra questão, né, você colocou o trabalho da Michelle, enfim, é interessante que nesse período especificamente há uma forte centralização dos Estados Unidos, né? Apesar da transnacional, e eu acho que é sempre muito interessante o teu esforço quando você trabalha essa perspectiva da troca, né? Não identificar que foi algo completamente imposto, foi em certa medida, mas que há uma troca, né? Isso também tem uma coloração local, enfim. E é interessante que, se nesse período outros... eu tenho a impressão que na América Latina, talvez pela discussão da Guerra Fria e do contexto da Revolução Cubana e de uma maior centralidade dos Estados Unidos nesse período, mas, por exemplo, 10 anos antes, vão ter atores, né, por exemplo, como o Debré, que não tem essa pegada, enfim, não é francês, enfim, tem outros paradigmas, né, outras ideias que circulavam, né? Se na década de 60 e 70 essa dimensão transnacional e de ideias, projetos, correntes, escolas que circulavam, se há outras experiências importantes também na reflexão sobre a habitação na América Latina. O que eu tenho a impressão que depois desse período a gente vai ter inclusive ideias próprias da América Latina que vão se constituir como modelos também, né? Então seria interessante pensar aí. E eu pensei muito nisso, sobretudo nas propostas. Você já andou falando um pouco sobre a dimensão arquitetônica propriamente dita, tanto da autoconstrução, da questão um pouco ainda desse final do funcionalismo e modernismo, mas de pensar a questão das quadras, enfim.
Então tem um projeto também de construção que é muito próprio, né, desse modelo, e também a proposta, inclusive, da titulação, né? Isso que eu falo dos modelos, porque a resposta de habitação social, por exemplo, na Europa, na França, em outros países, não era o mesmo paradigma, né? Não era o mesmo projeto, não era acessibilidade à propriedade privada, enfim. E, portanto, nesse momento, estavam construindo em grande escala, né? Talvez no que diz respeito à materialidade da construção é, inclusive, muito próximo, né? O que a França fez na década de 60 e 70, removeu favelas, destruiu, erradicou, construiu habitação, enfim. Inclusive, parecido na escala de intervenção, mas com estrutura, com uma arquitetura financeira, né? Distinta, né? Enfim, se há também uma circulação e uma troca transnacional que não seja só Estados Unidos Sul-Sul, mas que tenha também uma perspectiva. Se no seu material você encontrou críticas também dessa proposta, tensões sobre as propostas impostas e propostas, né? Se não houve uma reflexão outra, né? Não sei, enfim, nessa dimensão, assim, nesse contexto dos conflitos e das tensões. Né? Vai lá, a bola é tua aí. Tá. Tô velhinho, então peraí que anotei as coisas para não esquecer nada. Aí, Hércules, querido, tanto tempo. O que eu acho isso super interessante dos planos das vilas é esse olhar do planificador, do puxado como uma prática informal, não muito ortodoxa, né? Então, eu acho que esse intento de regular o crescimento. Aí na Superquadra em Brasília você não consegue um puxado no superbloco, pode conseguir na rua, né? Mas na casa não pode. Quando com o Rafael fomos fazer umas entrevistas orais, aí um morador que era de Praia de Ramos, né? E aí ele falava como ele conseguiu, como migrante, que chegou uma casa da Serfa em Ramos, mas que a casa não dava para fazer um puxado, né? Porque já estava... Então, que chegar à Vila Kennedy era, em primeiro lugar, muito melhor do que a casa que ele podia conseguir em Ramos, e que aí ele podia adiar quartos, né? Mas aí, quando você vai para a Vila Aliança, Vila Kennedy, o primeiro que dá para perceber é que esse planejamento que o planificador, o arquiteto da Coab pensava como a melhor forma para regular a casa, bom, foi feito como puxado mesmo, né? E foi puxado, mas para mim é bem interessante essa coisa de já ter nos planos a ideia de como que a casa vai continuar, né? Para que o bairro não perca essa identidade, não perca a forma, e para que não seja uma favela, né? Assim, entre aspas, né? Para que o bairro continue sendo formal, né? Que não tenha a arquitetura informal. Então, mas eu acho isso interessante, né? Não tem prática mais carioca ou brasileira que puxado. E tem Vila Aliança, Vila Kennedy, todo agora é puxado, né? Uma prática da autoconstrução, além que seja na casa do proprietário. Bom, e aliás, o puxado não é somente em casas populares, né? Tem puxado em muitos outros bairros. Os nomes dos bairros, a Vila Aliança foi parte da Aliança para o Progresso. Aí a Vila Kennedy ia ser a Vila Esperança, mas o Kennedy foi assassinado e aparentemente nas histórias oficiais foram os próprios residentes que, pelo amor ao presidente americano, decidiram mudar. Aí não achei uma documentação que diga que era melhor negociar como outside, mudando o nome, né? Mas foi uma prática também. Aí a Cidade de Deus, não sei. Mas o começo foi com a quarta, o
o terceiro acordo com a USAID. Já era o final do governo Lacerda, né, quase. E o começo da construção já vai ser uma operação do Banco Nacional de Habitação, né? Porque já foi criado no ano 64 e aí a história é um pouco mais complicada, porque o VNH vai incorporar essa operação com a USAID depois do 64. Mas nas conversas já a Cidade de Deus já está. E aí tem muita pasta sobre os começos da Cidade de Deus por causa do não sei se estou falando a palavra correta em português, desabamento do Morro da Providência, né? Com as enchentes de fevereiro de 66. O desmoronamento, né? Desmoronamento. E então essa era a questão, né? Não fazer uma favela antes do complexo ser iniciado. Aí tem outra história. No ano 67 há uma matéria na capa do jornal Wall Street Journal, né? Que é um jornal liberal, e na capa é uma matéria sobre a Vila Kennedy. E a matéria começa... Estou cansado e estou velho já, não vou lembrar bem, mas algo assim como tudo que deu errado na Vila Kennedy é tudo que está errado com a diplomacia norte-americana. Né? Como é que os Estados Unidos gastaram milhões em Vila Kennedy e não deu certo. Tem um depoimento de uma cabeleireira no salão, super interessante, né? E isso deu lugar a uma investigação no Senado e reportes internos na USAID, né? E todo mundo estava assim horrorizado, porque falavam, bom, em 5 anos a Vila Kennedy virou favela. E aí depois o Lacerda começou, foi culpa do Negrão de Lima, mas assim, né, como tão rapidamente a Vila Kennedy já não tinha o lixo, ninguém recolhia o lixo. Bom, super interessante, né? Como era um fracasso, como a matéria apresentava como um fracasso a Vila Kennedy. Isso deu lugar a um repórter muito importante chamado Wagner, né? Que esse reporte, essa pesquisa, essa avaliação chegou como conclusão que seria muito melhor que fundos para habitação foram dados para projetos de urbanização de favelas, não de remoção. Não, mas isso já é o final dos anos 60, isso já vai do lugar a começo dos anos 70. Já nos anos 70, as ideias do John Turner e até o Banco Mundial já vão começar a dar dinheiro para os projetos de urbanização, né? Que aqui na experiência brasileira, a primeira coisa que penso na experiência da Codesco, né? Brasil Pina, etc. Então, bom, aí não sei como cheguei dos nomes das vilas até isso. O projeto Previ, aí tem um trabalho, a Naí Valente trabalhou faz muito tempo isso. Agora tem um livro novo que saiu faz 1 ano, 2, da Helen Geiger, 2019, que se chama Improvised Cities, Architecture, Urbanization and Innovation em Peru, que é sobre isso, é sobre o projeto Previ em Peru, né? Que é uma coisa maravilhosa e super interessante. Aí eu preciso fazer mais pesquisa, não quero falar... gostaria de falar, saber mais, porque, sobretudo, a questão da relação do Banco Interamericano, da USAID, do SINVA, chegando à questão da autoajuda no Previ. Mas o Previ posterior, né?
Mas aí tem um mundo para pesquisar. Aí estou tentando lembrar suas perguntas, Rafa. O que acho bem interessante desse trabalho é que, como você falou, e eu, tomara que vocês não tenham essa sensação, não foi nunca um projeto que veio de arriba e foi materializado em cima. Eu acho que a ideia transnacional, que tem que ser trabalhada, tudo isso, eu acho que o que é interessante é essa ideia de encontro, né? Onde tem as ideias, tem um projeto hegemônico, mas tem outras coisas que são contra-hegemônicas, ou que são negociadas, né? Aí eu acho que na pesquisa é bem importante ver o que está acontecendo no in situ, na construção. Aí você vê nos relatórios da USAID que eles têm que canalizar um rio, ou fazer um entubamento. E aí os arquitetos brasileiros e o pedreiro falam, não, aí não, vai por aí, né? E os técnicos da USAID estão aprendendo e vão modificar. Aí, tomara que eu consiga também finalizar esse trabalho que estou fazendo sobre um projeto de desenvolvimento comunitário da USAID, né, que financiou a USAID na favela do Jacarezinho, Nova Brasília e Morro do Turano, acho. E é bem interessante aí, porque até o Anthony Leeds foi o avaliador do projeto para a USAID. Foi uma experiência que ia durar 7 anos, acabou no 4º ano, porque a Fundação Leão 13 queria utilizar os recursos politicamente para fazer programas de desenvolvimento comunitário em todas as favelas, porque essa plata do USAID era muito mais do que a verba do Negrão de Lima para a Fundação Leão 13. Mas o que é muito interessante é que o diretor do programa, que era norte-americano, quando ele volta para os Estados Unidos, ele vai ter uma tese de doutorado sobre a experiência dele com os programas de desenvolvimento comunitário no Brasil, e ele depois vai ser funcionário do governo do Johnson, em que foi os programas de a guerra contra a pobreza. E a guerra contra a pobreza tem muitos programas e muitas figuras que trabalharam em programas de desenvolvimento comunitário, trabalhadores sociais, que foram para o exterior e voltaram para os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos incorporam essas ideias. O trabalho da Nancy Quack sobre autoajuda, né, ou a ideia do self-help. Bom, essa ideia vai voltar para os Estados Unidos. Só que vai ser para habitação para índios. Porque nem a habitação pública, nem a habitação privada vai utilizar essa ideia de habitação. Mais para populações colonizadas, como os Native Americans lá, vai ter programas de autoconstrução nos Estados Unidos. Então, eu acho que essa perspectiva transnacional dá para pensar essas coisas, né? Na circulação, como vão sendo modificados, como a experiência de afora vai nutrindo os outros especialistas. Uma pergunta, Rafael, que eu tenho: será que a Josefina Urbano levou para Simba, levou para Siloé, levou para Singapura um olhar brasileiro? É interessante, como eu acho que inclusive o próprio Turner, certamente, nas formulações dele, ele bebeu muito do que ele viu na periferia de Lima, né? Enfim, então essa troca... Exatamente. Então, aí depois a Josefina Urbano escreve a questão dos tugúrios, né? Mas essa informação que circula nas Nações Unidas, pela OEA. Então, esse trabalho tem que ser feito, de pesquisar, e aí como essas ideias circulam. Claro, há um projeto dos Estados Unidos, mas esses projetos a gente tem que analisar como projetos inacabados, como projetos que são disputados, que são negociados, né? Aí, seguramente, o Lacerda falava, quando ele falou para o Kennedy, quando ele entrevistou o Kennedy lá, dizendo o assunto da habitação no Brasil é o comunismo na favela. Seguramente ele já sabia que o Kennedy queria escutar comunismo para tirar o dinheiro dele, né? Então
Então aí eu acho que isso é interessante, pensar quais são e debates, tem muitos debates, ninguém faz o tempo todo estão discutindo. O Gino Germani, todos discutiram a teoria da modernização desde a América Latina. Depois a teoria da marginalidade que você trabalhou, o pensamento dependentista, né? Tudo isso vai levar para isso. Meu colega, amigo Ricardo Lopes trabalhou como muitos arquitetos que trabalhavam na Simba, foram depois, se radicalizaram, né? E foram para a luta armada, porque como técnicos não se achavam ajudando muito a transformação. Eu acho que o Daniel quer fazer uma pergunta aqui no Facebook. Eu vi que a Maria Cristina Rigitano, ela reforçou a sua posição sobre os puxadinhos, né? Provavelmente uma experiência também interessante. Enfim, passo para você, Daniel. Acho que para formular, talvez, né? Não sei se você tem outras perguntas, mas pode ser a última, né? Porque já são 10:50. Aparentemente é a última, mas aí a gente ainda dá uma última conferida lá. Leandro, você traz para a gente essa noção e essa ideia do que seria essa política transnacional e a grandiosidade que ela teve, né, e vai influenciar diretamente na construção desses bairros. Mas quando você esteve lá, conversou com os moradores, eles tinham essa noção do que foi esse grande projeto? Se sim ou se não, de que forma eles encaravam aquilo? Né? Simplesmente estão me dando uma casa e eu vou? Ou eles tinham uma noção do macro, né? do que tudo que estava sendo envolvido nessa política transnacional? E depois, Leandro, no final, deixa suas redes sociais, seu contato, para quem quiser conversar mais um pouco com você, tirar mais dúvidas, poder interagir com você aqui. Coloco onde? Pode falar, se você quiser. Okay. E aí depois a gente marca lá no vídeo. Essa pergunta, Daniel, isso foi o que aprendi fazendo a pesquisa. Eu me namorei das minhas fontes quando achei essas caixas com materiais da Coab, da USAID, né? E aí, nesse momento, quando eu começava a minha pesquisa, tinha essa ideia de fracasso, né? Seguindo o James Scott, do fracasso do modernismo, né? Mas aí, como historiador, fracasso sucesso é histórico. E foi as entrevistas com os moradores, né, que me falaram uma história cheia de contradições, que gostavam, que não gostavam, que a casa era super pequena, que era a mesma chave para todas as casas, que as casas eram todas iguais no começo, que aí você chegava à tarde e com um gole demais e abria a casa do vizinho, né? Mas todos me falaram uma história de resistência no cotidiano, né? De arrumar o quarto, de a família crescer, de muita luta política e social, nos anos 70, muita organização, uma organização incrível, como o transporte e a viatura, o que eles fizeram foi incrível. Então, se eles sabiam que a Vila Kennedy foi feita, negociado entre... Provavelmente não. Mas, espera aí, tinha uma farinha, que era a farinha Eury, que era uma Eury porque era Estados Unidos Brasil, as iniciais, né? Porque não havia padaria nesse momento e estava faltando alimento. E aí você pergunta aos moradores sobre a farinha Eury, todo mundo vai te falar: ah, eu lembro da farinha. Tinha proteína, era gostosa, sei lá. Então tem essas coisas que lembro. O Parifício Illinois, eu lembro. A Top, sim, a gente confeccionava delantais para, sei lá. Então, no cotidiano, não sei se eles sabiam se... O Kennedy, talvez. A Vila Aliança, não sei. Mas no começo, sim, tinha isso. Mas é a apropriação dos espaços, né? A história depois que tem a ver com... E depois o bairro mudou e tem muito residente que lembra que foi utilizado pelo Lacerda, mas também que conseguiram... eu acho que essa relação entre a casa própria e aí se apoderar, se apropriar do espaço e
e da casa. Depois também, na Vila Kennedy, também tem encontrei muitas famílias que desenvolveram uma ideia de proprietário e discriminando contra quem ocupou legalmente na área do bordo da vila, né? Então, não, a gente é proprietário aqui, favelados são esses. Né? Então, também, um extrato social, uma diferenciação social interna. Deixa eu te perguntar, Leandro, só para fechar um pouco, porque a partir disso tiveram duas questões agora no final. Uma da Carol Duarte, que ela vai falar sobre essa utilização do termo nesse momento de favelização no lugar até de precarização, né? Então, no sentido de entender a favela como uma identidade cultural de um território, né? Enfim, o que isso, na verdade, pressupunha nessas intervenções, nesse período dos anos 60, onde favela é igual precariedade, né? Enfim. E a Maria Cristina Rigitano, também lá no Face, ela colocou como articular essa dimensão também da política americana dentro de um esforço também da política habitacional de segregação, sobretudo dos mais pobres, em áreas mais afastadas, né? Enfim, já que, por exemplo, nesse período não teve nenhuma iniciativa de grande porte, ao contrário, por exemplo, da Cruzada de São Sebastião, de construção em áreas mais centrais, né? Enfim, como que você identifica isso também? Acho que é um pouco para a gente fechar aí. Não sei se entendi o que pode ser refletido sobre utilizar o termo favelização no lugar da precarização. Aí, nesse momento... Eu acho que talvez essa construção da favela como uma identidade cultural já vinha, né? E que ganha uma dimensão muito mais clara hoje, né? Numa construção dentro de uma reflexão atual, né? Mas eu acho que talvez no termo que ela esteja colocando, né, nessa perspectiva de entender a favela como precariedade, né? Até para legitimar as próprias políticas públicas nesse momento. Né? O que estou pensando é essa ideia da favela como sítio, como um enclave rural na cidade, né? Como um problema estrutural de desfasagem entre uma modernização rápida, mas que não alcançava a indústria a dar emprego a todo mundo, mas que tinha que desaparecer, mas que não estava desaparecendo e que ia ser uma característica permanente das cidades. Para alguém como Sandra Cavalcanti, né, mata favelado, mata, né, a favela era tudo que estava errado, né, moralmente, socialmente. Então a favela representava o pior nesse sentido, e a casa um agente de transformação. Aí, bom, claro, depois, se você trabalhar as fontes nas favelas nesse momento, aí muda a situação. Tem um trabalho do Rafael, das organizações políticas, né? Já no Borel, nos anos 50, toda a luta em contra das remoções, né? Então, claro, já desenvolveram uma identidade cultural. Muito provavelmente não com um termo comunidade, ainda não existia a ideia de comunidade, né? Falta aí. E a precarização também não era um termo utilizado nesse momento. Lembra que também nesse momento é a transição entre barraco de madeira a tijolo, ainda é barraco de madeira, né? Aí pensando na Catacumba, na Lagoa. Então, e talvez a outra é juntar essa dimensão da precarização com a dimensão da exclusão, né? Enfim. Não, sem dúvida, sim. Que leitura territorial, né? Exatamente. E a outra pergunta da Maria Cristina.
essa dimensão territorial de exclusão, né? Justamente já estou puxando nessa última pergunta. Bem, claro, são políticas que vieram modernizar com o argumento que para construir, sei lá, 5.000 unidades de baixo custo deveria ser em áreas com a terra e o preço do solo de baixo custo. Então, 2 horas sem transporte na zona oeste. Claro, o argumento é macroeconômico sempre, mas o que operou, a consequência foi a segregação social e espacial, né? Porque a Fundação Leão XIII fazia um censo econômico. Então aí eles filtravam, faziam uma nova diferenciação social dos residentes de favela. Então aqueles que podiam pagar, que aí depois tem o trabalho da Alicia Valadares, o debate com a Alba Zalois, né? Se eles ficaram, se eles passavam o título, né? E voltavam para a favela, ou compravam um terreno no subúrbio, aí ou são outras estratégias, né? Mas claro, foi uma política de modernização que criou uma segregação social e espacial. Aí quando conto história nos Estados Unidos, que aí por aí tem, não é assim muito estereotipado, né? Mas que a pobreza e a favela tem a ver com uma falta de modernidade no terceiro mundo, não é a falta, foi a modernidade que foi assim, foram esses projetos, essas políticas públicas que fizeram isso. Né? E que talvez a geografia do Rio de Janeiro tenha permitido que essas intervenções tenham sido muito marcadas por essa periferização, né? Porque, por exemplo, no caso de Lima e de outras cidades, parte do processo da construção da habitação popular, mesmo por autoconstrução, já era periférica, né? Já tinham, enfim, como que, não sei, no Rio de Janeiro, certamente em outras cidades também aconteceram procedimentos parecidos, mas a geografia do Rio foi muito propícia, né? A ter áreas onde o mercado imobiliário não se interessou no primeiro momento. Sem dúvida. Mas o que é verdade é que você não tem agora prédio super modernista, como se fosse o Pedregulho na Lagoa. Porque o governo não que teve, né? Se você for pensar na década de 40, até teve, né? Enfim, o próprio ali na PUC, né? Mas poderia ter, por que não? Que o Estado construindo e dando para aluguel. Mas, por exemplo, o Reide tinha um projeto na Catacumba, né? A favela da Catacumba, de fazer um prédio parecido com aquele da PUC, né? Do Getúlio Vargas, enfim, na mesma perspectiva do desenho do sinuoso relacionado à montanha, né? E que não foi para frente, né? Mas, enfim, em algum momento teve a perspectiva de manter as pessoas no mesmo local, né? Enfim, como o Parque Proletário Provisório, enfim, tinha essa discussão nos anos 60, foi muito mais marcante a perspectiva realmente de exclusão socioespacial. Leandro, eu acho que foi. Você quer fechar alguma coisa? Você já deve estar morto aí 2 horas com esse calorzinho do Rio de Janeiro. Carol, estou 100% com você. Concordo, 100% com você. E sim, tem um local da Gávea. Sim, não, sem dúvida. Minha pergunta é histórica pelos esses conjuntos, né? E a questão da circulação das ideias. Mas, sim, claro, é uma questão de uma história de exposição e de violência, né? É assim como é. 100% de acordo. Concordo 1000%. Muito bem, muito bem. Então, muito obrigado, Rafael, muito obrigado, Daniel, muito obrigado todo mundo pela paciência. Aí vocês, os outros que estão aqui, se quiserem abrir aí a imagenzinha para a gente fechar, né? Gente, então, para falar, nós tivemos quase 500 interações lá no Facebook, uma média de 20 e poucas pessoas aí te acompanhando online, a mais da gente aqui. Às vezes dava uns picos, caía, enfim, mas as interações vai ficar no nosso Face, né? Fica lá, e depois a gente vai botar também no nosso canal do YouTube, então, enfim, tem mais vida aí. Então, eu já lembro do Leus especificamente, do dia 26 de abril, a gente tem o nosso próximo encontro, que a gente vai trabalhar, já falei aqui no início, o Museu de Siloé,
e o Museu da Maré, então museus populares, enfim, em áreas populares. A gente vai colocar esses 2 museus. Siloé é um bairro, enfim, não sei se a gente pode chamar de favela propriamente dita, mas enfim, é uma área popular com uma tipologia muito própria de favela, na cidade de Siloé, na Colômbia, e a gente vai botar para dialogar um pouco essas 2 experiências de memória, que parece super interessante. É um pouco isso. Daniel, você tem mais alguma informação aí ou algo? É só agradecer a todo mundo aí, pedir quem puder para compartilhar esse vídeo para que a gente alcance, né, um número bem grande de pessoas. Leandro, eu já marquei você no vídeo, então o seu link do Facebook está lá, quem quiser te localizar lá, só clicar lá e falar com você. Eu acredito que seu Instagram é a mesma coisa, não é isso, Leandro? @Leandro Bemerqui. O Facebook é mais fácil de localizar pelo Facebook? É a mesma coisa. Então, quem quiser pode falar lá com ele, e a gente pode continuar. A Carol é parceira lá da fábrica, tem um projeto bem bacana de turismo aqui no subúrbio carioca. E é isso, a gente está muito acostumado aqui, quando a gente vê, houve precarização de um bairro, já se associa o termo favelização, né? Como se fosse algo quase que sinônimo, e não necessariamente é. Mas isso aí são cenas para os próximos capítulos. Rafael, faz a propaganda do curso aí para a gente encerrar. E muito obrigado, Leandro. Não, para quem quiser, o curso de favelas cariocas e aporte teórico está no CCE da PUC, que eu faço com os colegas Mauro e Mário Brum. Está aberta as inscrições aí até mais uns 10 dias, mais uma semana talvez. Então quem quiser entrar lá no CCE. E eu acho que é isso, galera. Henrique, Maíra, Karen, Geisa, Ianca, Claro, enfim, Edilma, todo mundo, valeu pela presença. Bom, ninguém teve muita vontade de fazer pergunta, ou talvez já fiz outro a gente não deixou. Enfim, mas Edilma foi corajosa lá. Muito bom aí. Então vamos fazer shopping virtual depois. Então é isso. O Leandro vai agora tomar um chopp para comemorar. O calorzinho em casa, no isolamento. Não importa. Cara, você quer falar alguma coisa ou só bater palma mesmo? Tá sem som, Não, quero falar rapidinho. Que você falou do curso. Primeiro, parabéns, Leandro, pela sua apresentação, foi maravilhosa. E você falou do curso de favelas. E o outro foi cancelado? Não, o de memórias? O de memórias começa em maio, né? A gente não fez a propaganda aqui porque vai ter mais tempo de inscrição, mas ele tá ativo também. Tá bom. Só que o de favelas começa dia 13 de abril e o de memórias começa na primeira semana de maio. Aí, tá bom. Obrigada. Tá pessoal, um abraço. É isso aí, galera. Vou encerrar aqui a transmissão, gente. Um abraço aí a todo mundo. Valeu. Qualquer coisa a gente continua aqui.